Boa tarde, pessoal. Estamos de volta aqui no nosso encontro para concluirmos a nossa pauta, que ainda tem alguns assuntos bem importantes. Eu tenho alguns avisos para dar para vocês. Eu convidei o nosso coordenador, outro coordenador do NAF, que é o Ari, que agora tem acesso garantido aqui na mesa, e ele vai fazer uma fala sobre uma obra literária dele, 2 livros, um dele e um do filho dele. Ele vai fazer a comunicação, divulgação aqui. Depois eu continuo com os avisos. Pessoal, boa tarde. Bem, boa tarde para todos, né? Só agradecer por dar esse espaço. No último domingo, eu e o Matheus, que é meu filho do meio, de 20 anos, estivemos autografando, né? O Sintrajuf fez divulgação, o TRT também, do meu 5º livro, Arizinho, um jogador muito especial. E esse livro, ele aborda uma fasezinha da minha vida. É um projeto de uma trilogia. Talvez seja o segundo. O primeiro abordou a aventura de um pai deficiente com filhos não deficientes. E aqui mostra o que o Arizinho, lá no final da década de 70, no final da década de 60, no início da década de 70, o que o Arizinho tinha que fazer, morando no interior de um pequeno município na região noroeste, para praticar alguma atividade esportiva. E hoje, gente, 50 anos depois, 51 anos depois, no ano 2018, eu vejo que a nossa sociedade ainda não se adaptou para as pessoas com algum tipo de limitação. Infelizmente, a nossa sociedade quer que o deficiente se adapte a ela, em vez da sociedade se adaptar. Só para vocês terem uma ideia, eu, por recomendação dos meus médicos, ortopedista, fisiatra e neurologista, eu só posso praticar hidroterapia. E a piscina adaptada mais próxima fica em Caxias do Sul, na universidade. Então, eu teria que fazer 55 quilômetros para ir, 55 quilômetros para voltar, para fazer minha atividade. Então, no fim, para o Arizinho fazer, hoje é Arizão talvez, né, fazer atividade física, tem que se adaptar à sociedade e, quem sabe, botar uma piscina térmica, né? Então, esse livro quer mostrar para a criança, para o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, de que não é bonito ter preconceito, não é bonito discriminar. Então, esse livro quer abordar isso, fazer com que os nossos jovens continuem sem preconceito, sem discriminação, como eles são na adolescência e na infância. E o outro livro que eu tenho aqui, eu tive o prazer de, pela primeira vez, autografar numa feira, né, e foi agora na Feira de Porto Alegre, no domingo, junto com meu filho Matheus, né, é o 3º livro dele de poemas. Matheus é poeta. Eu sempre digo, na primeira feira do livro, no primeiro lançamento dele foi com 9 anos. E aí o presidente da Associação Brasileira de Escritores, ele disse assim, o gaúcho fala muito do Mário Quintana. Eu tenho certeza que o gaúcho ainda vai falar do Matheus Heck. Então, ele escreve poemas muito bem. E eu estou ali, depois, se alguém quiser, eu estou vendendo a preço de custo, né? Tenho que vender, né? Claro, até o início do ano vai estar também em versão digital, né? Mas, por enquanto, é nas livrarias. Aqui na feira é na Banca da Cultura, são 2 bancas da cultura, né? Com uma livraria, onde tem essas obras. E, para finalizar, ontem eu recebi o convite da secretária de Educação da minha terra natal, Boa Vista do Buricá, agora no dia 17 de novembro, sábado, vai ter a semifinal da Liga Estadual Série Prata,
que é tipo a segunda divisão do futsal no Rio Grande do Sul. Vai ser lá em Boa Vista do Buricá. E como o livro fala da inclusão, do esporte, atividade física, eles me convidaram durante o intervalo a fazer o lançamento lá. Então, fico muito feliz, tá? E quem não puder, quem não quiser adquirir agora, nos próximos eventos eu vou trazer junto. Então, muito obrigado, pessoal, por essa oportunidade, tá? Parabéns, Ariel Matheus, então, família de talento, né? Seguindo com nossos avisos, nós temos as camisetas do Novembro Negro, que vão estar disponíveis ali com o pessoal, logo depois desse nosso momento aqui, até o final da tarde. Alguns colegas já estão usando essas camisetas em comemoração ao Novembro Negro, e o Central de UF tem uma bela programação em referência a esse movimento. Tá? O outro aviso é o seguinte, quanto ao ressarcimento de despesas dos colegas que têm necessidade disso, o formulário vai estar na mesa ali com as moças, as funcionárias do sindicato, tem o formulário e as notinhas devem ser anexadas e o depósito será feito na conta que vocês com certeza vão identificar ali. Novembro Negro. O Novembro Negro tem a ver com era uma semana da consciência negra em relação ao movimento negro no país todo. E nós havíamos tendo uma programação em alguma semana, e esse mês, eu acho que o Cristiano pode falar melhor sobre esse evento. Faz favor. A programação e tudo mais. Vocês têm a programação aí na pasta de vocês. Bom, rapidamente, ontem, na verdade, a gente teve o início das atividades do Sindicato do Novembro Negro. Está aqui o folderzinho que deve estar na pasta de vocês. É o mês da consciência negra, 20 de novembro é o dia da consciência negra, e a gente achou por bem ocupar todo o mês de novembro com atividades voltadas a esse tema. Né? E, enfim, curiosamente, ontem também foi um dia marcado pela tentativa de reintegração de posse de um dos quilombos aqui de Porto Alegre, que é o Quilombo dos Lemos, onde, inclusive, a gente tem planejado a atividade do dia 29, e que nós esperamos realizá-la lá no dia 29, que a gente consiga reverter essa tentativa de desterritorialização dessa comunidade. A gente participou, inclusive, mais à noite lá da Assembleia dos Povos, a comunidade estava envolvida tentando reverter isso. Hoje houve intervenção artística no TRF, ontem já tinha havido na Justiça do Trabalho, na parte do dia, e à noite houve um debate sobre as consequências da reforma trabalhista e da Previdência para o povo negro. Alguns companheiros que aqui estão participaram. No dia 20 de novembro tem a Marcha Zumbi da Andara Independente, atividade na rua, né, que vai tratar também da luta dos negros e negras, né, contra o racismo, contra todos os ataques que vem sofrendo, especialmente agora. E, por fim, aliás, o nosso congresso também vai ter uma mesa que vai tratar de racismo, LGBTfobia e machismo no serviço público, e uma atividade cultural que é com 50 Tons de Preta, né, que é uma banda também formada por negras, que vai participar do congresso do sindicato. E no dia 29, como eu mencionei, essa atividade que nós esperamos possa ser realizada lá no Quilombo dos Lemos. No ano passado a gente fez uma no Quilombo dos Machado, também como parte das atividades do mês de novembro. E o Quilombo dos Machado também está com uma reintegração de posse deferida já, e que planejada para ser concretizada em fevereiro. E é outra comunidade que a gente vai parceiro, enfim, luta ao lado desses companheiros, e esperamos que a gente possa reverter também. Então, por isso, o Novembro Negro, importante que todos que puderem se somem nessas atividades. Obrigada, Cristiano. Então, vocês têm aí a programação e é interessante que se participe, porque são momentos muito importantes. Avisando ainda, na pasta nós rascunhamos um plano de lutas do NAF. Então, se vocês quiserem dar uma olhada e tiverem algo a acrescentar, a gente estaremos abertos a sugestões aqui.
a próxima reunião do NAF vai ser no dia 22 de novembro, eu estou aproveitando para convidá-los, que não esqueçam. E, nesse momento, eu convido, acho que é a Nayara, que tem um aviso para dar em relação ao Quilombo dos Lemos. Não em função de doação, que a Lene tinha me falado, que vocês iam divulgar. Faz favor. Saudar a todos e todas, me desculpar no primeiro momento, inclusive com a mesa diretora do NAF aqui, por não estar no período da manhã, mas hoje também está acontecendo um encontro de negros e negras do TRT lá nas varas do trabalho, eu passei o período da manhã todo lá, e vou voltar daqui a pouco também, porque a gente tem um debate importante para fazer sobre encaminhamentos no final da tarde. Mas sobre a questão do Quilombo Lemos, eu não sei se as pessoas estão por dentro do que está acontecendo, eu acho que é importante que a gente deixe muito nítido, né, o processo todo. É um dos quilombos, né, uma das áreas de quilombo urbano de Porto Alegre, é um dos quilombos mais antigos que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Ele fica ali na Padre Cacique, entre o asilo Padre Cacique e a Fase, né? E a construção do asilo foi feita em 1800 e alguma coisa com mão de obra escrava, para quem não sabe, né? Ele é um prédio muito antigo e os remanescentes daquela comunidade que trabalhou naquela propriedade criou essa comunidade na área lateral ali do quilombo. Então, eles ocupam isso desde aquela época, mudando, obviamente, né, a direção do quilombo pela questão da ancestralidade. E ontem teve um enfrentamento muito forte no processo todo lá, porque eles foram com pedido de reintegração de posse sem ordem judicial. Então, a polícia chegou lá ontem, muito truculenta, existem vídeos, se vocês procurarem Somos Quilombo Lemos, né? Somos Quilombo Lemos na internet, vocês vão chegar nos vídeos que estão circulando, feitos pela comunidade, mas aí teve uma mobilização no movimento social de uma forma geral, e hoje de manhã teve uma reunião, essa reunião do período da manhã, ela resultou numa prorrogação da reintegração de posse para segunda-feira da semana que vem. Então, a gente tem um período de resistência muito significativo, as pessoas estão sendo convidadas para estarem no quilombo nesse final de semana, irem para lá, resistir, eles estão carentes de muita coisa, porque ontem, no processo de reintegração, eles desligaram a luz e desligaram a água daquele terreno. Então, existem crianças, pessoas de idade, uma comunidade pobre, carente, né? E que está sem ter como cozinhar naquele local, porque não tem água, né? Então, eles não têm como cozinhar, então a gente está socorrendo, fazendo arrecadação. Não sei, Cristiano, se o sindicato, Cristiano, tem alguma iniciativa no sentido de arrecadar, mas talvez fosse o caso da gente abrir durante esse período de final de semana ainda, né? Para fazer uma arrecadação de água, sobretudo, e de alimentos não perecíveis para poder levar para lá. A gente está organizando isso em vários espaços, lá no Encontro de Negros e Negras a gente também está fazendo essa sugestão e vai sugerir, inclusive, que o tribunal se disponha a fazer o deslocamento dos alimentos da água para lá, que é a coisa mais urgente que eles têm nesse momento. Mas o convite mais contundente é para que as pessoas vão até lá visitar a comunidade nesse período, porque a gente vai ter que fazer um processo de resistência para ver se consegue a ampliação do prazo, né, até que a gente consiga resolver a pendência judicialmente. E esse momento é um momento de resistência histórica, né, gente? É um território de negros e negras da cidade de Porto Alegre, quando a gente sabe que, né, estamos aí num processo fascista, né, para a destituição dos direitos das comunidades minoritárias e, sobretudo, das vulneráveis, né? Negros e negras não são minoritários, mas são comunidades vulneráveis, e a gente precisa estar fazendo a resistência do lado. A gente tem dito, né, que o lema "ninguém solta a mão de ninguém" deve ser colocado em prática nesse momento. Então, o convite é para que as pessoas apareçam lá durante esse período todo. Obrigada. Obrigada. Bom, sobre a ajuda ao Quilombo dos Lemos, na verdade a gente já providenciou, o próprio sindicato já fez compra de alguns mantimentos para fornecer aos companheiros. Como eu falei, né, a gente estava ontem lá na Assembleia dos Povos, que foi no Quilombo dos Lemos, tratando disso. A gente tem uma relação com a Frente Quilombola também, com outros quilombos urbanos aqui de Porto Alegre, e a gente já está providenciando diretamente pelo sindicato, porque tem pressa. Acho que não dá nem tempo de fazer uma campanha de arrecadação, porque a reintegração de posse pode ser cumprida a qualquer momento. Então, as pessoas estão sem água, sem luz, porque foi cortada imediatamente, e precisam já desses mantimentos, né? E a gente já providenciou por parte do sindicato, e acho que toda a solidariedade e ajuda é importante agora, e é importante que todos entendam o que está acontecendo, o que está se passando. Como eu falei, é uma resistência que não começou hoje, né?
não começou com a reintegração de posse, não vai terminar, já tem o quilômetro dos Machado, mas ela vai talvez ficar num período de mais conflito ainda, talvez não, certamente, a partir do ano que vem com a posse do novo governo, que já anunciou como vai tratar, né, territórios quilombolas e indígenas. Mas a gente já providenciou ajuda e vamos estar ao lado desses companheiros aí, com toda a ajuda que precisarem, e a categoria precisa entender e se somar também nessa trincheira. Obrigada, Cristiano. Então, e um último aviso aqui que eu preciso passar para vocês, é sobre, está acontecendo a 64ª Feira do Livro. O Sintrajuf tem a honra de convidar para a sessão de autógrafos do livro Palavra por Palavra. O livro reúne textos dos alunos da oficina de escrita criativa da entidade e também dos vencedores da 14ª edição do concurso literário do Sintrajuf RS. A sessão de autógrafos será no dia 11 de novembro, um domingo, às 17h30, no Memorial do Rio Grande do Sul, na Praça da Alfândega. Então, eu acho que é bem interessante nós prestigiarmos também esse evento. Fale, Lourdes. A Bárbara, estamos presentes. Ai, parabéns, então. Não, com certeza. Eu já fui na sessão de autógrafos. Merecido. Tá? Então, eu acho que nesse momento a gente pode passar para o primeiro item da nossa programação, que é a eleição de delegados para o 9º Congresso Estadual do Sintrajuf RS e, posteriormente, a eleição para a coordenação do NAF 2018-2019. O 9º Congresso vai acontecer no dia 24 e 25, eu acho que é no Hotel Embaixador, se não me engano. Ok. E os delegados a serem eleitos será na proporção de 1 para cada 5 presentes aqui no encontro, cada 5 sindicalizados. E eu tenho aqui na mesa 2 chapas, nominata de 2 chapas. A chapa 1 é a Luta Sintrajuf, que tem a seguinte nominata: Eliana, Arirec, Eliette, Ivonei, Cândida, Luísa, Darcy, Íria, Leia, Alnadete, Alda, Maria Cristina, Helena, Elizabeth Tôndolo, Solange, Dolores, Eusébio, Jussara, Ivanir, Dirce Silva e Maria José. Eu acho que estão todos aqui. E a chapa 2, que é a chapa Democracia e Luta Sintrajuf, com os seguintes nomes: Arlene, Bárbara, Luiz Guadanin, Orildo, Gladys, Vera Pellegrino, Marli, Sinara, Lourdes, Edgar, Maria Esther, Maria Margarida, Isabel Canabarro, Mônica Lacerda, Nayara, Lisete e Eloá. Então, acredito que, pelo que já nós consultamos, não há necessidade de defesa de chapas. Eu acho que podemos partir para a votação propriamente dita. Então, oi? Diga. Eu tenho que ver quantos presentes estão aqui. É 1 a cada 5. Não, tem que ver os presentes aqui. A partir da votação vai se ver o quórum também, né? Conforme... Exato, também... Na votação a gente tem a... Não, os presentes. Presentes. A partir do quórum na votação... Sim, eu vou registrar. E assim, ó... Diga. Pode, claro. Presentes. Não, é pelos presentes, porque cada 5 sindicalizados elegem 1. Então, quantos pode? Um monte. Não, se tivesse o dobro de pessoas, elegem o dobro de delegados. Cada 5, 1. Se tiver 5, elegem 1. Se tiver 500, elegem 100. Então é isso. Aí a proporção da chapa. Se a chapa 1 tiver 27 delegados, vai eleger 27 votos. Isso. Vai eleger os delegados proporcionalmente e assim sucessivamente. A gente faz proporcional, né? O menos 2, explica aí. 2 estão fora. Não, pessoal. Tem que estar com a lista, assinado na lista de presença. Tá? Isso.
Tá, mas qual é a polêmica? Exatamente, quem está com crachá se credenciou, pessoal. É só contar os votos. Vence. Obrigada. Eu preciso registrar aqui o seguinte, ó, o nosso colega Ari Michel, né? E o Rufino não votarão aqui porque eles vão votar lá em Ijuí, tá? Então eles vão eleger delegados por lá, tá? Estamos esclarecidos? Então, em votação, então, a chapa 1, que eu falei que é Eliana, Ari, Eliette, Ivonei, Cândida, Luta Centrajuf. Em votação, levanta o crachá. Alguém tem que contar. Um de cada chapa. Um de cada chapa, é. O Etel conta. Conta aí, Etel. Etel, conta então. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos à recontagem. Ficou dúvida aqui. Vamos à recontagem. Tem que se aproximar das pessoas. 2, 3, Isso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Não. Na segunda vez ela não contou aqui. Pessoal, então tá. Em votação, a chapa 2. Chapa 2, em votação. Levantem os seus crachás. Tá? Vamos pro mesmo processo. Mesmo processo. Que não tem que somar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Isso? Dá 37. Então são 7 delegados. Dividido por 5, 7 delegados. Quanto é que deu? Eles tiveram 18, nós fizemos 19. E a 2, 18 votos. Chapa 1, 19 votos e a 2, 18. Tem alguma abstenção? Não. Eu não vi abstenção, não perguntei. Mas é 4 e 3, né? Conforme relação. Não, 4 e 3. 4 e 3 porque são 7. 4 chapa 1, 3 para chapa 2. Porque tem a fração. É 19 mais 18. Dá 30 e pouco mais, dá 7. Aí ficou 4 e 3. Tá, pessoal, é só para lembrar que para ir no Congresso tem que ter estado presente aqui, tá? E no final do dia, eu acho que já seria oportuno que quem pensa em ir no Congresso já deixasse seus nomes, né? Sim. Isso, no final do nosso encontro, tá? Quem se propõe a representar a sua chapa. Então, liquidada essa parte, nós vamos cumprir a segunda parte desse item, que é a eleição para a coordenação do NAF 2018. Para 2019. Então, colegas, nós aqui há tempos a gente já vem procurando uma renovação na coordenação, que acho salutar, e é bom que tenhamos outros colegas também compondo a coordenação, enfim, nessas nossas lutas que vão ser cada vez mais difíceis daqui para frente. E no último ano a gente teve participação bastante importante de colegas,
E vemos por bem, então, fazer uma composição para essa próxima coordenação. Nós não vimos nenhuma contrariedade, mas é o momento agora. Nós convidamos, e gentilmente ela aceitou, eu acho que a gente o NAF vai ter um ganho bem importante, que a Arlene faça parte da coordenação da titularidade, que atualmente estava comigo com o Ari, que vai ter algumas ausências no ano que vem, e também, como os suplentes, nós tínhamos o Rufino e a Luísa, e vamos ter uma renovação, eu acho que bem produtiva e bem gratificante. Convidamos a Marlene à suplência na coordenação. Tá? Eu acho que todos nós vamos ganhar, não vejo... venham para frente, exato. Só. Então, Arlene, venha, Luísa. Então, eu acho que me parece que, por consenso, ficamos com essa coordenação para 2018, 2019. A Luísa Seco e a Marlisa Monar, eu e a Arlene vamos estar na titularidade. Vão ali na foto de vocês lá, não é, Marli? A foto. Marli. Ah, não. Ele vai muito bem. Espera, É a primeira revolução. tem as impugnações, espera. Não, mas só um pouquinho. Quem vai para a coordenação é a Arlene Barcelos e... E eu. Ah, tá. Parabéns, Cris. Obrigada. Aclamação, né, gente? Vamos aplaudir. Eu acho. Suplente é a Marlisa. Bom, eu já quero avisar que a próxima reunião, dia 22, já é com a nova coordenação, viu? Iria, eu gostaria de fazer uma pequena palavrinha. Sim. O Ari quer fazer uma pequena manifestação. Só um pouquinho. Tem aí. Bom, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a todos por este ano, né? Eu estou no núcleo há 2 anos e faltei em 2 oportunidades porque estava representando o sindicato fora aqui, né? Que eu fui na comitiva Brasília. Mas esse ano, junto com a Íria, junto com a Luísa e o Rufino, eu acho que foi muito interessante. Então, eu quero agradecer a todos que ajudaram fazer essas reuniões, esses encontros durante o ano todo. E espero ano que vem a gente manter essa assiduidade, essa participação nos nossos eventos, na Quinta Ativa, nos nossos encontros, porque eu acho que é aqui que a gente se recarrega para as energias do dia a dia, né? É tão bom vir aqui, eu que venho de mais longinho, o Cláudio, e o Ari que vem de mais longe, o colega vem lá da outra ponta do estado, né? E isso é interessante, né? Porque aqui a gente relembra dos nossos serviços, das nossas pilhas de processos e tudo mais. E quero desejar a vocês, 4 mulheres, né, sucesso nesse ano e que durante o ano de 2019 nós possamos estar pelo menos umas 3, 4 vezes por mês juntos, tá? Muito obrigado, uma boa luta para vocês e um belo trabalho à frente do núcleo, tá? Eu quero particularmente agradecer ao Ari, porque morando no interior, ele teve uma atuação bastante significativa e sempre presente, sempre atuando, indo a Brasília e tudo mais. Não é fácil, então agora a gente vai dar uma folga para ele. Obrigada, Ari. A Arlene quer fazer uma manifestação, por favor. Fica melhor. Bom, agora é minha primeira fala, né, nesse dia de hoje, cumprimentar então os colegas aposentados e aposentadas, os colegas que estão em casa, à mesa, dizer para vocês que essa participação esse ano é bastante importante,
porque no ano passado a gente tinha tentado fazer uma composição e foi bastante difícil, mas acho que a gente conseguiu ver esse ano todo um trabalho que fizemos juntas. Eu participei de praticamente todas as reuniões do NAF, né, tudo que a gente pôde, para trazer de elementos para essa luta, que é bastante importante. E uma das coisas que eu sempre falo, que nós aposentados, nós temos o dever de nos mantermos lutando pelos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras. Porque nós não estamos contando uma história, nós fizemos a história dessa categoria. Muitos aqui criaram a Associação de Servidores, participaram da criação do sindicato, participaram das lutas todas que foi a construção. Se a gente olhar hoje o nosso contra-cheque, a gente pode olhar e ver tudo o que foi feito ao longo desses anos, para que a gente pudesse ter hoje uma aposentadoria confortável. Tá? Nós temos uma aposentadoria confortável e nós temos que estar atentos para isso, atentos e atentas, porque esse governo que foi eleito está de olho nisso tudo. E hoje pela manhã muitas falas foram feitas nesse sentido, na preocupação de um possível parcelamento, nem dá para dar muita ideia, né? Porque a gente está apavorado, está todo mundo assim bastante preocupado. Então, acho que a gente tem que trazer isso como uma preocupação nossa. E o que a gente percebe, e eu vou trazer duas colocações aqui, que eu já tinha falado com o pessoal, que é o acesso dos aposentados e das aposentadas à vida dos tribunais e dos colegas que estão na ativa. Por exemplo, a gente não tem acesso às notícias, né, pela intranet, né, a gente perde o e-mail funcional, ok, pela sua própria característica, mas nós perdemos o acesso a essas informações. A gente não tem participação, mas o clipping tu não consegue acessar o Vox. Eu consigo acessar o quê? O Vox, que é o portal de notícias do tribunal. A gente não tem acesso, tá? Então, é uma das pautas que acho que nós temos que reivindicar para esse ano, inclusive até na nossa pauta aqui de lutas, né? Que seria isso, essa nossa possibilidade de fazer esse acesso a essas informações e as próprias escolhas dentro dos comitês, né? Os aposentados poderem participar desses eventos dentro do tribunal, nas escolhas, por exemplo, a escola judicial, eu não sei se os aposentados puderam participar, houve uma escolha agora, os aposentados, então, né, a gente não consegue votar uma série de coisas. E a outra questão são as pesquisas de saúde, que eu acho que nós temos que fazer um trabalho de pesquisa de saúde para os aposentados. A nossa vida, né, e toda a consequência que tem na nossa vida futura, o nosso trabalho na ativa. Né? Quantas pessoas foram para a inatividade com problemas funcionais, adquiridos ao longo da sua vida de trabalho? Né? Quantas pessoas tiveram esses problemas? Então, a gente tem que ver como isso refletiu e reflete na nossa vida como aposentados. Porque a gente continua sendo servidor aposentado, nós continuamos recebendo, né? Nós continuamos fazendo parte da folha de pagamento do tribunal, nós continuamos. Então, essas lutas, eu gostaria de incluir esses dois aspectos na nossa pauta de luta para essa próxima gestão. Tá? E acho que a Ira falou aqui no início, né, se tivessem mais alguma sugestão da gente agregar aqui. Bem importante, né, participar das reuniões, elas são abertas, né, nos dias primeira e terceira, quinta-feira do mês, no final do mês tem a quinta ativa, e a gente consegue fazer bons debates, tem uma pauta, né, e acho que seria bem interessante, é bem bom participar. Tá, pessoal? E aí a gente fazer essa nossa ação. Não pode ser só uma reunião, nós temos que fazer uma ação política como servidores e servidoras aposentados do Judiciário. Tá bem? Muito obrigada, né, para quem não me conhecia, então me conheceu hoje. Obrigada. Só para ilustrar, na última Assembleia tinha 20 aposentados. Né? Na Assembleia, números bastante significativos. Né? Estamos liberados, né? Não, ainda não. Nossa programação continua. Bom, nós temos um tempo até as 15h30 aqui, que é a nossa próxima atividade, que é com a psicóloga Valéria Gonzatti. Oi, pessoal, pergunta sobre a Diga. plano de lutas, a gente pode fazer sugestões em que momento?
quinta, né? Eu acho que no final da nossa palestrante... Plano de lutas. Pronto. Tá, eu não sei se a psicóloga já está aí, até ela não me diz nada. Vamos pro plano de A luta. psicóloga já está aí? Senão ela vai ficar até Comigo? as 10 da noite aí discutindo plano de luta. Viu? Mas então, por que não fizemos na próxima reunião? Plano de lutas, tá aqui. Eu queria fazer uma sugestão no item 5. No item 5, pode falar, Nayara. Não, na verdade, eu acho que a gente precisa... Eu acho que a gente precisa ser mais explícito ali em relação às reformas. Aí a minha sugestão é que a gente coloque o combate à reforma trabalhista, as reformas do governo Temer e do novo governo, em especial a reforma trabalhista da Previdência, e que no final a gente acrescente pela defesa da Justiça do Trabalho e do Ministério do Trabalho. Eu acho que a gente precisa essas duas pautas em especial. É que quando eu coloquei ali trabalhadores em geral, eu imaginava que estaria englobado, mas a gente pode especificar. Tá, reforma trabalhista, previdenciar. Reforma trabalhista da Previdência, né? E a extinção da Justiça do Trabalho, tu falaste? No final, pela defesa da Justiça do Trabalho e do Ministério do Trabalho. Tá. Pela defesa. Da Justiça do Trabalho e do Ministério do Trabalho. Sim, manutenção da estrutura do Ministério do Trabalho. A minha sugestão é assim que a gente passe a limpo esse plano de lutas e na próxima reunião a gente divulga, então, tá? E mais as da Arlene, tá? A gente acrescenta aí e depois distribui e divulga no próximo Te Liga NAF, então, tá? Acho que fica bem assim. Teu plano de lutas está aprovado. Com os acréscimos sugeridos que serão divulgados. A senhora redige os acréscimos para colocar aqui. Não, eu anotei aqui, eu anotei. Tá. Sugerir que ela escrever. Por que que... Sugerir, todo mundo sugere escrever, ninguém escreve. Tem 15 minutos. Então tá. Depois reunir o pessoal. Então, pessoal, nós temos ainda uns minutos até o início da palestra, se quiserem se movimentar, mas se reúnam às 15h30, quiserem ver as camisetas ali que o pessoal tinha sugerido, tá? Mas 15h30 voltem para a gente iniciar a palestra. Assim, a camiseta... Camiseta não tem custo, mas é para ser usada nos eventos, inclusive. Márcio, traz uma cadeira para mim, por favor. Tá aqui a caneca. Mas tu não vai precisar dela? Não? Aqui, ó. Item 8. Acesso aos portais dos tribunais. Item 8. Isso eu não registrei. Mas ela disse que não apresentar depois. Eu vou redigir depois da próxima reunião a gente vai ver. E vai sair no telefone. Não, na verdade não, só tem uma parte que eu vou usar o Meet, não se não conhece, que é um dispositivo pela internet, smartphone, e aparece touch na tela. Tá conectado. Procurem se acomodar, que já está aqui a nossa próxima palestrante. Nossa próxima palestrante, que é a Valéria Gonzatti, que é psicóloga com graduação em licenciatura em psicologia pela URGS, especialização em neuropsicologia, mestre e doutorado em psicologia pela PUC-RS. A nossa palestra tem o tema de inclusão digital e idosos, benefícios e conexões. Eu passo a palavra para a Valéria, que ela pode fazer as considerações da palestra e, no final, abre para questionamentos. Palavra, Valéria. Obrigada. Boa tarde, então, pessoal. Todos estão conseguindo ver aqui direitinho a projeção, né? Então,
Como a colega já falou, então, meu nome é Valéria, eu sou psicóloga, né, estou doutorando agora, né, então, e sou também professora da rede estadual, então tenho várias coisas muito parecidas, às vezes com várias lutas, né, sabemos aqui. A gente vai conversar, então, um pouquinho hoje sobre a questão da inclusão digital. Para contextualizar para vocês, então, o meu projeto de tese, vocês já ouviram falar em treino cognitivo? Alguém aqui já faz palavra cruzada, lê, sudoku, alguma coisa assim, mais ou menos? Tá. Isso é um tipo de treino, né? Quando a gente pensa em treino cognitivo, é memória, atenção, resolução de problemas. E, possivelmente, daí o meu projeto de tese vai ser o quê? Um treino cognitivo, só que usando dispositivo. O que é um dispositivo? Né? Pode ser um smartphone, um tablet, um computador. No meu caso, a gente optou por um tablet. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão da inclusão digital. Quem de vocês aqui tem celular? Levanta a mão, por favor. Tá. Todos estão com seus celulares? Tá. Uhum. Todos aqui já sabem fazer selfies, lives. Lives ainda não. Então falaremos sobre isso, certo? A gente vai conversar um pouquinho. Então a gente vai pensar hoje sobre questões relacionadas aos benefícios e às conexões. Quem de vocês aqui que tem smartphone está só em um grupo do WhatsApp? Quem está em 2 grupos? Quem está em 10 grupos? Né? Né? Mas o que acontece? A gente tem com nenhum grupo. Olha, né? Uma exceção. Né? Ou não. O que a gente pensa? Por exemplo, se eu pergunto hoje para você, se a gente está falando, né, de conexões, os benefícios da inclusão. Todos aqui, a grande maioria, na realidade, tem o seu smartphone, certo? Se eu pergunto para vocês, vocês sabem me dizer quem são os melhores amigos de vocês? Vocês conseguem nominar? Alguns sim, alguns não. Alguns vocês vão ter um contato mais próximo, tete a tete, ao vivo, ao cores. Outros vão ter por um meio digital, certo? Quando a gente faz essa mesma pergunta, às vezes, para adolescente, o que eles respondem hoje para a gente, essa geração? Todos são no WhatsApp, tudo, mas o que acontece se a gente pergunta para um adolescente quem é teu melhor amigo? Eles vão dizer assim, eu tenho um monte de amigo, tenho um monte de contatos. Tem um monte de contatos virtuais, mas e qual é aquele amigo que tu manda print da conversa? Você sabe, né? O que é o print, quando tira foto e compartilha? Para o adolescente, às vezes, vai ser isso. Vai ser aquele amigo que ele tira cópia de uma conversa e aí consegue passar para o outro. A gente está numa geração, assim, numa conexão que todo mundo tem várias formas de se comunicar. Mas a gente tem que pensar também qual é a qualidade dessa comunicação. Por exemplo, quem de vocês aqui já olhou o celular uma vez só hoje? Uma vez. Né? Tem gente que não, eu já olhei uma vez nos últimos 5 minutos, uma vez nos últimos 3. Ou seja, a gente está num tempo que a gente passa o quê? Lendo. Só que o que nós lemos? Né? Qual é o conteúdo que a gente lê? Tudo isso a gente tem que pensar, falando em conexões, certo? A gente passou por uma eleição agora, a gente teve vários fake news ou não, então é uma questão muito de uso que a gente faz. Para conversar com vocês, a gente tem uma publicação na PUC, que é a Inclusão Digital de Idosos, e a professora Tatiana Irigaray, que é a minha orientadora, né, do mestrado e doutorado, ela tem especialização em geronto, tanto mestrado quanto doutorado, e aí tem essas 2 referências aqui que a gente vai conversar um pouquinho, sobre a cognição e inclusão e sobre questões do medo do uso de algum dispositivo. Quem às vezes não fica com medo de perder todas as fotos, ou de fazer uso do celular para, por exemplo, pagar uma conta, ou o que vão fazer com isso? Né? Então, são essas questões que a gente vai conversar um pouquinho, certo?
Então, se eu pergunto para vocês, o que é a questão da inclusão digital? Se eu penso literalmente nisso, o que é estar pertencendo a um mundo digital agora? Oi? Isso, para formatar, por exemplo. Né? Então, se a gente pensa o que é inclusão, são duas vertentes. Uma é a disponibilidade do dispositivo. Quem, às vezes, aqui tem computador em casa, mas dificilmente liga? Né? Porque não, ou é dos filhos, ou... Não, aí é uma coisa, né? Tem gente que tem, mas não faz uso. Está lá, ou passou muito tempo sem usar e fica, né, ou só usava para paciência, por exemplo. Uma coisa é a disponibilidade do dispositivo. Hoje todo mundo tem smartphone, né, conectados. Mas tem gente que ainda não faz uso, ou às vezes fica de lado. Ah, mas como é que tu não está ainda, né, no Facebook? Como é que tu não me segue ainda no Instagram? Olha, eu te mandei uma mensagem no WhatsApp 2 horas atrás, tu não me respondeu. O que está acontecendo? Aí tu pensa, tá, mas eu estava fazendo outras coisas. Isso é uma questão, que é a disponibilidade. A outra, que a gente pensa na inclusão, é a capacidade de usar. Será que eu preciso fazer uso? Será que eu não preciso? Será que eu tenho necessidade ou não? Isso tudo vai depender de como é que é a minha rotina. Né? Ou seja, por exemplo, quem aqui, por exemplo, já marcou consulta pelo WhatsApp? Com médicos? Muitas vezes a gente só consegue marcar atualmente pelo WhatsApp. A gente deixa o recado, a secretária vê e logo que ela puder nos responde já com a data, horário, a gente só tem que ticar ali qual dos horários que a gente pode fazer uso. Às vezes isso é uma questão de um comodismo, que é um hábito que a gente vai ter que ir se adaptando, certo? Que é a capacidade de usar isso. Se a gente pensa no processo de envelhecimento, hoje eu estou mais experiente do que eu estava ontem. Acredito que todos vocês aqui. Né? Todo dia a gente está envelhecendo um pouquinho. E quando a gente pensa em envelhecimento, vocês, né, na maioria das reportagens, estudo, fala muito do declínio de memória, atenção e função executiva. Por exemplo, vocês aqui, todo mundo, a memória de vocês é a mesma de 5 anos atrás? Ela está melhor, está a mesma coisa ou piorou? Alguns piorou, alguns está a mesma coisa, para alguns melhorou. Quando a gente pensa em atenção, quem aqui nunca esqueceu a chave quando entrou em casa? Onde que foi parar a chave? Onde foi parar o óculos? Onde foi parar o celular? Né? Que bom, né? Tem gente que esquece todo dia, né? Em algum lugar. Só que o que acontece? Para muitas pessoas, às vezes elas dizem assim, a pessoa está com dificuldade de memória. E às vezes não é memória, é dificuldade de atenção. Não prestou atenção onde deixou as coisas, e aí diz assim, estou com problema de memória. E na realidade não, só não prestou atenção onde é que deixou. A mesma coisa de função executiva. Função executiva é a capacidade que a gente tem para resolver problema. Né? Tem gente que às vezes tem problema e tem que delegar para outros. Porque, olha, não consigo, né, resolver. E tem questões que a gente tem, em vez de só declínio, a gente tem ganhos. Quem aqui, por exemplo, se considera mais sábio do que ontem? Que está com mais experiência do que ontem? Que pode compartilhar mais coisas com outras pessoas ou até ensinar questões para outras pessoas. Ou seja, quando a gente pensa em envelhecimento, tem questões que vão declinar, mas tem coisas que são nossos ganhos, que a gente consegue compartilhar com outras pessoas. Certo? Então, muitas vezes, aqui a gente vai ver alguns ganhos maiores. Quando a gente pensa em inclusão digital também, a gente vai pensar em estratégias para se adaptar. Por exemplo, se eu pergunto para vocês hoje, cada um de vocês tem, chuto, tá? Pelo menos 3 senhas diferentes. Pelo menos. Né? Ou é a senha de um dos bancos, ou é a senha do e-mail, ou é a senha de uma rede social. Como é que a gente faz para lembrar a senha? A gente muitas vezes faz associação, a gente cria estratégias, certo? Se eu digo para vocês, olha, memorizem agora uma sequência de números.
Muitos de vocês vão ficar com o coraçãozinho apertado. Não, peraí, não me diz mais que 5 que eu não consigo, daí eu tenho que anotar. Muitos não, eu tenho uma estratégia muito boa para memorizar e rapidinho consigo. Ou seja, é criar estratégias, né? E na inclusão digital, muitas vezes vai ser isso, a gente vai pensar em estratégias para melhorar essa questão. Quando a gente pensa em saúde também, quando a gente está em mais questões de engajamento social, a gente tem na população idosa, a partir de 60 anos, menos risco de doenças. Por exemplo, no último congresso de geriatria e gerontologia de São Paulo, do ano passado, se falou muito numa questão que se fala muito, que são o tripé do envelhecimento saudável, que é o quê? Questão de fazer atividade física, a questão de alimentação e a questão do treino cognitivo, né, de manter a mente aprendendo, que nem todos vocês aqui estão sentados, me escutando, alguma coisa vão produzir. O que acontece, como eles falam muito, né, falaram nesse último congresso, que na realidade não é um tripé, né, na verdade é uma cadeira, que tem 4 pontos. Além da alimentação, além das questões relacionadas ao treino cognitivo, tudo, tem uma questão de engajamento social. É de permanecer fazendo atividades para si e para o outro. O quanto isso tem sido benéfico para as questões relacionadas à saúde mental de pessoas com 60 anos ou mais. Aqui, então, por exemplo, em Porto Alegre, a gente tem mais de uma universidade para a terceira idade, a gente tem a da URGS, né, também, a gente tem a da PUC agora, que foi criada estamos em novembro, foi criada em setembro, que é uma universidade aberta, então, quem tem interesse, tem vários cursos para permanecer em atividade, né, cognitiva. Então, eles têm uma proposta bem interessante para essas questões. O que aconteceu com a questão de um projeto lá do IGG em 2008, que foi a inclusão, né, oficinas sobre inclusão digital para idoso. Se avaliou 21 idosos. Quem de vocês aqui, às vezes, já não fez um teste para saber como é que está a sua memória, por exemplo? Né? Como é que está seu desempenho? Se avaliou, então, 21 idosos que tinham 12 anos de estudo ou mais. E se viu a questão de, esses idosos, pelo menos que faziam parte da oficina, nenhum tinha problema cognitivo. Mas se fez oficina de quê? De criatividade, de construção e reconstrução de conhecimento, capacidade de memorização e resolução de problemas. E, com isso, o uso da tecnologia. Então, muitos idosos faziam uso do computador na sua prática de trabalho e aí continuaram fazendo isso, aprendendo outras questões, para, quem sabe, ter a questão da manutenção, né, do potencial cognitivo. A questão do uso da internet foi colocado como quê? Como potencial, como questão de diminuir a solidão. Por exemplo, a gente falou do WhatsApp, por exemplo, das redes sociais. A pessoa se sente menos sozinha. Também menos desprezada pelas outras pessoas. E também com maior potencial de comunicação. Nisso também eles colocaram, né, esses 21 idosos, como a internet como um canal de conhecimento, uma questão de uma possibilidade de trocas, de contato, de valorização e se colocar como um cidadão ativo. Eles se sentiam pertencendo a uma conexão relacionada ao quê? Olha, eu estou pertencendo a alguma coisa, as pessoas estão falando de internet em casa, eu sei o que é, eu sei como mexer, eu tenho ideia dessas coisas que as pessoas outras estão falando. A questão do uso, né, do computador como uma questão de inclusão, que nem todos vocês aqui, a maioria tem um smartphone, tem muitos idosos que não têm, ou seja, se sentem excluídos também socialmente, e a questão da saúde mental como boa, diminuindo o isolamento social e a solidão também. Então, o que se coloca, né? O que se pensa com a questão do idoso, né? Então, tem muitas gravuras na internet que falam disso, né? Do idoso descobrindo várias questões com o uso da internet. Então, por exemplo, todos vocês estão aqui, por exemplo, comigo, a maioria de vocês faz alguma atividade física, creio, sim? Alguns de vocês estão engajados aqui no sindicato, alguns estão engajados em outras atividades, e isso tem mostrado muitas questões relacionadas a idosos mais atuantes. Tanto que aqui em Porto Alegre a gente tem muitos super idosos, que são idosos de 90 a 100 anos que ainda moram sós e são autônomos.
Ou seja, fazem muitas coisas sem auxílio. E a questão de ter muita energia também, né, relacionada a fazer a inclusão, por exemplo, digital e atingir, né, seus objetivos. O que a gente fala muito quando é inclusão digital? A gente tem, né, nessa imagem o que aparecia muito nas gerações anteriores. Onde é que as pessoas se reuniam ou para conversar ou para compartilhar? Próximo ao rádio ou próximo à televisão. E aí as pessoas ficavam próximas, porque era um meio de inclusão, né? Era por onde a gente recebia o quê? Informação, né? Até o cão ali tá junto, né? Então, as crianças ficavam próximas, as mulheres, os homens, assim, a família ficava próxima ao rádio. Tanto que às vezes tinha horário para alguns programas, né? Vamos na casa do fulano escutar tal programa de rádio, né? Como diria minha avó, assim, antes de fazer a prova admissional, não tinha, né, de trocar exame de admissão, né? E tinha semanas que não podia ir escutar o rádio porque ia fazer o exame de admissão, né? Então não podia se desviar dos estudos porque senão não passava só no próximo ano. Só que agora a gente tem uma outra questão de inclusão digital, que é essa conjuntura aqui, ó. Quem já não passou por isso? Né? Todo mundo também, tudo junto, incluído, mas cada um no seu dispositivo, né? Ou no computador, ou no tablet, ou nos celulares. Ou seja, às vezes as conjunturas, a família continua a mesma, mas o momento, às vezes, de estar perto é também estar interligado, né? Grupos de família, né? Que todo mundo manda as informações ali, quem nasceu, quem não nasceu, quem está hospitalizado, quem não está, qual é o horário de visita, todas estão ali. E aí a diferença entre como era a questão de uma inclusão e como que é a questão da inclusão digital agora para a gente. Então, a gente tinha, então, antes da reunião de família, no rádio ou na televisão, onde as pessoas ficavam próximas, tinham horário para assistir, e agora a gente tem o abismo das gerações também, que é relacionado à tecnologia. Então, por exemplo, né, muitos idosos se consideram analfabetos digitais. Ou seja, eu não sei mexer. Como é que eu vou fazer isso? Ninguém quer me ensinar. Como é que é essa questão de... Eu tenho um conhecimento, como é que eu vou passar? Por exemplo, eu dou aula para curso de cuidadores de idosos. E ontem, na turma que eu dei aula, as minhas alunas falavam muito assim, como é que a gente pode promover uma melhora na memória deles? Uma das coisas que a gente conversou bastante é fazer áudios daqueles idosos que estão em processo demencial, mas que eles estão contando histórias ainda. Então, no meu tempo, quando eu era criança, tais coisas aconteciam. Então, tu está com o dispositivo, grava, transcreve, vê se tu consegue uma foto, vamos fazer um diário, então, do que está lembrando, porque como a gente, né, tem um processo demencial, às vezes a gente está muito bem, tem dias que não está e a memória vai, infelizmente, se esvaindo. Então, enquanto cuidador, como é que pode ainda estar auxiliando para manter algumas questões de memória? E, às vezes, o dispositivo vai fazer essa questão, né? A pessoa não consegue mexer, mas o seu cuidador, a pessoa que o acompanha, pode fazer uso dessa questão digital. Então, na questão da inclusão, tem as questões da aprendizagem, né, de mudar comportamento, tem a questão da experiência, do interesse e a questão relacionada à autonomia, né, questões relacionadas ao que eu consigo fazer ou não com o uso do dispositivo. Pagar contas, né, rever status, por exemplo, participar de uma enquete pela internet. Tem a questão relacionada à ponte intergeracional, ou seja, como é que é mais fácil, né, eu aprender. E a questão relacionada à linguagem, né, trocas ou uso de redes, né, que nem aqui. Redes sociais. Vocês utilizam, por exemplo, aqui o sindicato está numa rede social, que é o Facebook. Todos aqui seguem já, né, o sindicato nas redes sociais, para saber informações, para receber, tem Twitter, tem N outras possibilidades. E na inclusão digital de idosos se aparece muito a questão assim, as pessoas não me dão atenção suficiente, eu sempre tenho que ficar repetindo que eu quero mais uma informação,
eu tenho dificuldade para fazer associação, eu preciso de alguém que tenha muita paciência, mas eu gosto muito disso, de quem se mostra empático, né? Eu sinto um prazer em aprender, e a questão do olhar afetivo e acolhedor do instrutor. E na maioria dos idosos eles dizem assim, mas é um instrutor que não é meu parente. É um instrutor que, por exemplo, é uma pessoa aqui, por exemplo, vamos fazer uma oficina aqui no sindicato, é um terceiro que vem ensinar. Porque, às vezes, filhos, netos e bisnetos não têm paciência para ensinar. Né? Então, mas eu já te disse isso, vó. É para apertar aqui. Não, aí não desliga. Não, a senhora apagou tudo de novo. Né? E aí aparece muito isso, assim, que tem a questão que eles colocam, eles até têm paciência, mas eu prefiro aprender com o outro. Ou como está na moda agora aqui em Porto Alegre, com um neto ou uma neta de aluguel. Né? Que vai lá e diz, olha só, preciso aprender a usar o meu novo smartphone. Tu fica umas 3 horas aqui comigo, aí eles oferecem um serviço, tu fica e aprende a usar o celular por vários e vários momentos. Certo? Mas é isso, assim, a questão do não familiar, da pessoa que não é próxima. E o que os idosos colocam muito? Que eles não são capazes de acreditar na sua capacidade. Mas eu sou muito burra mesmo, né? Estou perguntando de novo como é que liga esse negócio. Tá, mas eu já sei encaminhar, né? Ou a questão aqui, olha só, meu celular está cheio de novo, né? Minha mãe é uma septuagenária, e aí o celular dela não tem uma capacidade muito boa, só que ela tem hoje 12 grupos diferentes no WhatsApp, né? E aí dos 12 grupos, 3 é de passeio, 2 é de maturidade ativa que ela faz parte, mais 3 é dos empregos antigos. E ela disse assim, mas olha só, tá cheio de novo. Disse, então vamos apagar. Não, mas é uma mensagem tão bonita, Valéria. Deixa aí, tá? Então vamos mandar por e-mail, né? Não precisa deixar no celular. Porque daí, olha só, me mandaram outra mensagem, não consigo nem abrir. Eu, tá, mãe, então, vamos fazer assim, clica aqui, né? E aí vai para outro lugar. Ou seja, agora ela já sabe deixar lá no Dropbox, né? Que é uma nuvem que deixa tudo lá. E ela, quando ela quer ver de novo, ela vai lá e busca, né? E daí não fica o celular cheio, como se diz assim. A questão de fazer o uso todo dia, né? Do tablet, do smartphone. E como eu disse, a questão da geração dos filhos e netos não terem paciência. Então, todos aqui disseram que tem celular, né? A maioria. Quem não tem, tá? Quem não tem, tudo bem. Eu posso emprestar o meu, se tu quiseres. Quem está com o seu celular, por favor, peguem seus celulares. Se eles têm conexão, por favor, conectem. A gente vai fazer uma atividade. Não requer prática, nem tampouco habilidade. Né? Só conectar, deixem a internet aí. E vocês vão acessar essa página aqui, www, não é mentira, tá? É .mente.com. www.mente.com. Tá pedindo um código? Esse aqui, 69638. É só .com, não tem BR, não tem PT. Então é www.mente.com. Vai abrir isso aqui, Isso aqui que vai abrir para vocês. Não, tem gente que já passou por essa fase, mas só para mostrar. Vai abrir isso, e aí aqui, nesse retângulo, vocês vão botar o 69, 63, 8. Aí, depois disso, vai aparecer isso aqui. Mente.com, www.mente.com, vai aparecer esse. O código é 69, 63, 8. Aí vai abrir esse aqui. Por que não abriu isso? Por que não abriu? Não, põe de novo. 69, 63, 8. Submete.
escrever alguma coisa? Não. Vamos entrar aqui, deixa eu ver. Onde é que a gente entra em outra página? Volta. De novo. 69, 63. Tá. Parece que tu já escreveu alguma coisa, aliás. Não. Já foi. Certo? Daí aparece aqui. Aí, Cada um de vocês vai escrever aqui embaixo o que é inclusão digital para vocês. Não precisa escrever mais de uma lauda, tá? Só cabe 250 caracteres. Pois é, aqui apareceu Tá? essa figura aí. Depois sumiu. deixa eu só ver aqui. É, assim, não tinha aparecido aquela figura e depois sumiu. Tá, daí a gente vai entrar por uma... Onde é que entra, por exemplo, uma outra página da internet? Não é, Entra de novo. Não é que daí a gente entra com modo anônimo. Deixa eu ver se tem. Configurações. Não, fecha e abre de novo. Aqui, peraí. Conseguiram escrever, pessoas? Tá. Mente.com. Ó, 6 pessoas já me responderam. Ah, deu. Isso, aí. É, eu fechei e abri de novo. Isso. Olha só, vamos ver o que as pessoas estão respondendo para a gente. O que é inclusão? Pode também a 9. 638. www. No Google, tu tem? Isso, pode dar um Google. Pode ser no Google. Pode ser no Google. Pode dar um Google ali. O Google é um oráculo. Ele responde várias coisas pra gente. Ó, mais uma pessoa respondeu aqui, ó. Então, vamos vendo aqui o que os coleguinhas colocaram. Ó, 9 pessoas, mais uma colocou aqui, ó. Então, aparece simultâneo para a gente aqui. Conforme vocês vão dando submetendo, já vai aparecendo. Então, as pessoas colocaram assim, é usar o celular sem pedir ajuda. Para mim, é ter acesso a um dispositivo digital e saber como utilizá-lo, desfrutando de seus benefícios. Possuir um aparelho e saber operá-lo. Acesso à informação, à rede social, estar vivo no mundo, acesso a tecnologias, participar de atividades ligadas à internet, usar a internet, rede social, aplicativos, ó, apareceu mais um aqui, olha que legal, e se conectar com o mundo, é conseguir fazer parte das redes sociais naturalmente e usar os equipamentos de informática quando necessário. É ter acesso aos meios físicos, celular e computador, e capacidade de interagir de forma satisfatória usando esses meios. Então, assim, se a gente for pensar em todos os que vocês colocaram aqui como inclusão digital, vocês estão falando de todas as questões relacionadas ao uso de dispositivo, ao uso da internet e ao uso de estar vivo no mundo virtual. Né? De o quê? Conseguir saber o que está acontecendo,
ou ter acesso a notícias, ou ter acesso a outras informações. E tudo isso que a gente está conversando aqui, pessoal, né, são todas questões que os próprios... Mais um aqui, ó. Que os colegas colocaram. Por exemplo, né, o último que apareceu aqui. Acesso à rede social, navegar em sites, por exemplo, sobre política, economia, saúde e ter equipamentos tecnológicos evoluídos, né? Que é uma questão assim de não parar no tempo, né? Então, de ter coisas que façam acesso cada vez mais rápido, certo, pessoal? Então, aqui é um dispositivo, né? A gente usou agora, cada um usou o seu celular, e aí cada um foi compartilhando as suas informações e foram aparecendo simultaneamente aqui na tela, porque a gente tem uso da internet. Então, a gente pode ir gravando informações, a gente pode ir compartilhando informações, e às vezes, se a gente não quer falar para o outro, a gente pode registrar as nossas impressões, as nossas memórias, né, nas questões relacionadas ao uso da internet. Certo? Vamos lá, então, que o tempo urge. Então, quando a gente pensa em inclusão digital, sim, é o uso de dispositivo, é o compartilhar a informação, é usar a internet, e aí a gente tem muitas questões relacionadas a isso. O quanto a gente também fica refém, né, digital, e quanto isso, às vezes, para algumas pessoas faz, né, mal ou faz bem. Então, tem uma professora da geriatria lá da Universidade de São Paulo, da USP, onde eu fiz a minha especialização, que fala que 21% de todos os brasileiros fazem uso da internet. E se coloca muito, né, a professora Valmarie fala muito que todo mundo tá, né, o idoso está preocupado nisso, de estar a par da tecnologia, porque isso muda a forma como a gente fala com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos parceiros, o quanto estar interligado faz diferença na comunicação que a gente tem. Certo? Então, para marcar consulta médica, e tudo isso vai obrigar a nós, eu ainda não idosa, mas daqui a pouco, a ter uma questão relacionada ao reposicionamento. Todo dia tem uma coisa diferente. Então, todo dia eu também tenho que buscar outras questões para me manter informada. E o que acontece também com o público idoso, pessoal? Não sei se vocês já assistiram esse documentário, A Idade do Amor. Já? É um documentário, vocês já viram, por exemplo, vocês gostam de cinema, né? Vocês já viram E Se Vivêssemos Todos Juntos? Um filme francês com a Jane Fonda, né? Tem a questão do Envelhecência também, que é brasileiro, um documentário brasileiro. Esse aqui é um documentário que fala muito a idade do amor. Ele é bem legal porque ele mostra 30 casos de idosos que estão buscando relacionamentos amorosos. Já ouviram falar que, por exemplo, no Brasil não é tão comum, mas eles falam de... Lá nos Estados Unidos, né, tem muito... Sabe marcar encontro e tu ter 5 minutinhos para conversar com a pessoa, depois bate no relógio e troca? Isso. Nos filmes aparecem. Esse filme é só desse tipo de encontro, usando 30 idosos como exemplo. Então, eles falam, por exemplo, do campeão de fisiculturismo, que tem mais de 80 anos, da dona, que é uma senhora, já uma vovó, que toma cerveja na caneca que ela ganhou das netas, né, disfarçado ali. E aí, como eles usam os sites e aplicativos de relacionamento, né? Então, eles falam assim, marcam os encontros, e aí o filme vai falar de um tipo desses encontros, assim. Aqui, no Brasil, se usa muito o Tinder, né, o Happiness, e até os grupos do Facebook, né, solteiros com mais de 60, solteiros com mais de 70, para marcar os encontros. E nesse filme vai falar muito dessa questão da solidão, por exemplo, na terceira idade, de perder companheiros e companheiras, e de buscar, então, com a internet, um novo, né, parceiro ou parceira. Né? Então, por exemplo, muitos ainda vão chegar a 90, 100 anos, já perderam amigos, já perderam cônjuges, filhos, irmãos, e aí participar de atividades, né, relacionadas a isso, a ter uma rede social, a ter outros relacionamentos amorosos, está fazendo a diferença para quem tem essa idade. Né?
numa empresa de pesquisa chamada Locomotiva, se fez uma questão relacionada a como os idosos usam a internet. Então, se apareceu, por exemplo, assim, que mais de 50, né, relacionados a 87% dos internautas, então, acreditam que a internet mudou para melhor a sua vida, relacionada ao quê? Por exemplo, a compras na internet, por exemplo, de imóveis, de viagens, questões relacionadas também a ainda ser, né, com quem é o idoso ser responsável por 64% das questões financeiras, né, de um lar. O Instituto Locomotiva também falou muito das questões relacionadas a quem tem mais de 60, relacionadas, por exemplo, assim, né, a receber amigos em casa, a continuar viajando, a usar, né, jantares, coisas assim, e falar com coisas relacionadas, por exemplo, a acreditar que a vida está melhor. 3 a cada 5 colocam que a sua vida está melhor do que há 10 anos atrás. Então, o que é que está deixando melhor a vida dessas pessoas? Às vezes é o uso do dispositivo, também, mas a questão de estar aposentado, de ter outra rotina, de ter outras tantas atividades, certo? Fala também da questão relacionada a vantagens de usar a internet, certo? Uma pesquisa realizada, então, aqui na Universidade de Passo Fundo, mostrou que melhora a memória aqueles que fazem uso da internet. Ou seja, a questão relacionada a reduzir o número de esquecimento natural, e aparece. Por quê? Porque em alguns dispositivos a gente tem aplicativos que lembram a gente de fazer coisas, né? Então, muita gente, por exemplo, idoso, a gente sabe que lá no consultório, às vezes tem problemas de, por exemplo, de declínio ou até de delírio relacionado à infecção urinária, porque esquece de tomar água, né? E aí tem um aplicativo que diz: você já tomou o seu copo d'água da manhã? Você já tomou o seu copo d'água da tarde? E enquanto você não vai lá e desliga, ele fica te lembrando se você já não tomou água ou não, né? E para idoso, né, isso é muito importante, porque a gente esquece. Se a gente jovem esquece de tomar água, né, às vezes está fazendo outras atividades e tem várias infecções urinárias de repetição, que às vezes geram um quadro muito parecido, né, com demência, mas na verdade é uma desidratação. Outra pesquisa falou muito das questões, né, numa revista do PLOS ONE, falando que navegar na internet, mexer no computador, melhorou a saúde mental dos idosos, falando da questão de diminuir casos de até 40%, pessoal. É muito, né, pensando assim, o uso da internet, o uso das questões, diminuindo 40% de fazer, né, de ser um pródromo da demência, de vir antes da demência. E questões relacionadas à Universidade de Michigan, que 30% que mantém contato com pessoas pela rede social, né, diminuiu a chance de ter outro processo, né, que é muito comum em idosos, que é a sintomatologia depressiva, que também muitas vezes é confundida com processo demencial. Daí a pessoa não está demenciando, né, ela está num processo depressivo. E aí é muito parecido com questões relacionadas à demência. Então, se a gente vai pegar, né, questões relacionadas ao que está na mídia falando, fala assim, né, esse é até do ano passado, se não me engano, isso de maio passado. Vovós online, contato com a tecnologia na terceira idade, estimula o cérebro e combate a depressão. Ou seja, se manter conectado, fazendo atividades na internet, diminui sim também questões da depressão aqui no nosso país. Esse senhor, por exemplo, né, o senhor Miskolci, ele faz chamadas de vídeo, né, para o filho que mora no Catar. Ou seja, a maioria dos idosos, às vezes, tem uma síndrome que a gente diz que é a síndrome do ninho vazio, né? Os filhos saíram, né, estou sozinho em casa, e agora? E, às vezes, a internet vai auxiliar nisso, né, de ter esse contato com os filhos, né? Ou, por exemplo, toda quarta-feira eu faço uma videochamada, né, com meu filho que está lá no Catar, e aí eu consigo manter se está bem, se está comendo, se não está comendo, se está com uma dificuldade ou não, já o meu coraçãozinho já fica mais calmo, estou vendo se está corado, se está com olheira ou não. Né? Então, fala dessas possibilidades
de interação e fala de diminuição das questões relacionadas aos isolamentos. Outra questão que tem aparecido bastante, isso saiu agora em abril desse ano, que os idosos aderem a novas tecnologias para facilitar a rotina. Nessa reportagem também, que foi no Domingo Espetacular, que até aqui foi disponibilizado, fala da questão do uso da internet, por exemplo, para pagamento de contas, para a questão de visualizar extratos e até questões relacionadas a questões sociais. Por exemplo, vocês fazem parte aqui de um sindicato, de uma ação entre amigos, né, de uma associação, e aí as questões estão todas na internet. E isso facilita muito, que dia que vai ser reunião, se vai ter ou não vai ter reunião, se trocou o local da reunião ou o horário, às vezes o dispositivo vai dar essa informação. Como brinca, né, uma das minhas pacientes ali, é só dar um Google, né, doutora? Eu disse, é só dar um Google, pergunta para o Google que ele te responde, né? Eu tenho dois senhores que eu acompanho, um de 64 e um de 67, 2 homens. E é muito engraçado que ele tem um relacionamento à distância pela internet, né? E aí agora o dilema é, vou morar ou não vou morar com a minha companheira, porque ela convidou agora, né? E aí o processo fica assim, mas hoje ela não me mandou nenhuma mensagem. Eu mando mensagem ou não mando? Olha, vamos pensar, qual é a frequência que vocês mandam mensagens, como é que isso acontece? E isso aparecendo no processo terapêutico. E é bem interessante. Que a questão da terceira idade é o que mais cresce na questão do uso de rede social. No Brasil, a gente tem muita questão, né? 1/4 dos idosos está no Facebook. Ou seja, 7,4 milhões de pessoas que estão no Facebook têm 60 anos ou mais. Né? Então, que são grupos de discussão, né? Tem vários grupos paralelos dentro do próprio Facebook, de trocar informações, ou de questões até relacionadas à profissão que tiveram, né? Antes de ser aposentado, e o quanto isso faz a questão de crescer essas trocas. A questão do uso do Facebook também está em 49% relacionadas à compra também pela internet. Né? Então, fazer questões relacionadas à praticidade. Né? Qualquer coisa, eu já tenho questões lá e busco pela internet. Daí, por exemplo, a dona Terezinha coloca que ela entrou no Facebook por causa da filha e ela não se diz viciada, como a colega da classe dela, né, que tem 73, que acessa desde o que acorda. Ambas fazem um curso de informática, né, em Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. Ou seja, ela diz, não, eu tenho, mas eu não acesso tanto quanto ela, que desde acordar, acordou, já vai para a rede social. Precisa dar like, dizer onde é que está, fazer, né, o check-in. E aí ela diz assim, que passa, né, na rede social à noite, porque ela, né, tem um aplicativo no smartphone com a maioria das colegas, né, e ela coloca assim que tem maior familiaridade com a internet. Então, eu entro nos sites das empresas que fornecem, por exemplo, água e luz, imprimo todos os meus boletos, sem depender de ninguém, com 73 anos. Também uso para pesquisar material para minhas palestras religiosas. Não dá para ficar parado vendo a vida passar. Se não nos mantermos em constante aprendizado, esquecemos das coisas. Ou seja, ela está fazendo um uso para além, né, de troca de mensagens. Né? E aí fala das questões relacionadas, né, ao IBGE, das questões de empregabilidade até relacionadas ao uso da internet. Então, se a gente vai pensar em, né, por que a gente tem que navegar, quem ainda, né, não faz, o que traz de benefício? Na maioria das vezes, a gente vai procurar um curso de computação, às vezes, para até impulsionar a nossa proximidade com a máquina. Dizer assim, não vai desligar, eu não vou perder informações, tem um lugarzinho que vai salvando automaticamente, que eu não perco, às vezes, o que eu digito. Né? Eu tenho 5 idosos que eu acompanhei que são escritoras, uma é poetisa, e ela faz tudo pela internet, né? Então, ela publica no jornal, às vezes ela sai bastante da penúltima página da 0 Hora, né? Aquelas tirinhas que tem de poesia, às vezes eu vejo, olha só, saiu de novo, né? Uma poesia dela. Então, é de procurar, às vezes, um curso para se informar mais, ou trocar informações, ou buscar novas informações. Não ter medo de errar, né? Fazer tantas vezes quanto forem necessárias, né? As atividades ali, para não se perder. Perguntar sempre,
né, pessoal? Às vezes a gente tem dificuldade para salvar ou para buscar informação ou ir até no Google, então perguntar. Tentar fazer você mesmo, sem ficar nervoso. Se hoje, né, errou, faz de novo, quantas vezes forem. Fuçar é uma maneira interessante de conhecer os recursos, né? Crianças, a gente vê que saem pequenininhas, mexendo em tudo, entregam o celular, eles vão fuçando, fuçando, fuçando. Então, é para a gente também não ter medo disso, e ir fuçando o quanto a gente puder. Criar, possivelmente, perfis, né, nas redes sociais, para rever amigos, parentes, conhecer pessoas novas. Eu tenho uma senhora que eu atendo que está com 7,7. Essa semana ela não foi atendimento porque eles têm um grupo de amigos que são do ensino fundamental, um dela. E eles se veem e fazem viagens uma vez por ano. Viagens curtinhas, assim. Então, eles têm um grupo de 20 pessoas ainda que se veem uma vez por ano e fazem viagens. Então, essa semana, não vou em atendimento porque eu estou viajando com o grupo tal. Disse, beleza, se vê semana que vem no nosso horário. Ou seja, ela disse, isso pós-aposentadoria fez a diferença para ela, porque ela disse, eu trabalhava 12 horas por dia. Depois disso, eu não sabia o que fazer. Daí ela foi para a rede social, as pessoas foram encontrando ela, e aí foram, né, já tem 17 anos que eles estão nesses encontros. Quando a gente também, às vezes, não quer ter rede social, mas a gente criar e-mail, né, outras ferramentas, né, para continuar se comunicando. E nunca desistir de se atualizar também, né, pessoal, de ter essas questões relacionadas a ir buscando, ir trocando, ir indo atrás de outras informações. Certo? Esse é meu contato, pessoal. Eu deixei os cartões ali em cima também para quem quiser, né? A gente pode conversar. E aí agora eu estou aberta para a gente trocar um pouquinho, quem sabe. Certo? A gente tem esses 20 agora minutinhos, 25, para daí a gente poder compartilhar se assim vocês quiserem. Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão? Alguém tem algum medo ainda da internet? Fale. Em Novo Hamburgo, tem a Fevale, que eu tenho uma colega que trabalha lá com a questão cognitiva, posso verificar com ela qualquer coisa, eu passo aqui para o sindicato, porque, e tem, se eu não me engano, em Novo Hamburgo, agora não recordo se é Novo Hamburgo ou São Leopoldo, é Novo Hamburgo que tem a universidade aberta como chama? Que tem a UAB da Universidade Federal de Santa Maria, da FURG e da URGS, se eu não me engano, Sim, mas é a Universidade Aberta do Brasil, que é só ensino à distância, e eles têm uma sala de informática bem bacana. É na Pedro Adams. Então é São Leopoldo. Daí tem uma... Não, é Novo Hamburgo. Que é próximo, tem a Estação Novo Hamburgo, o MEC, 3 quadras à direita, se eu não me engano. Ali eu sei que tem questões relacionadas, mas eu posso me informar e passar para vocês aqui. É bem interessante, assim. E alguns lugares tem junto, não sei se Novo Hamburgo tem CAPS idoso ou não. CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial para Idoso. Sabe se tem? Porque, às vezes, nesses centros de atenção psicossocial, quando é para idoso, alguns municípios têm para idoso. Aí eles têm os núcleos de informática também. Né? Por exemplo, na USP, em São Paulo, tem um grupo de pesquisa que só trabalha com isso. Então, dá o treinamento para o uso da internet, do smartphone, do tablet, e vai acompanhando esse idoso em vários anos, fazendo avaliações, para ver se isso mantém ele ativo cognitivamente ou se vai perdendo questões. E é bem interessante. Então, sempre junto a universidades é mais tranquilo de encontrar. Porque daí tu participa, né? Isso, daí a gente vai trocando. Se eu não me engano, na Fevale tem uma professora, a Juliana Pureza, que trabalha com cognição lá. Que é mais próxima, assim, que eu lembro agora, né? Fale. Uhum. Eu não sei o que é Instagram, eu não sei se é perfil, não sei o que é. Sim. A senhora mostrou um slide que tem todos os símbolos de todos, não sei se chama
desses aqui? Sim, o maisinho. Tá, então assim, a gente vai dizer que, por exemplo, o Instagram, o Facebook e até o WhatsApp são considerados redes sociais. O que é uma rede social? É qualquer lugar que eu tenho na internet que eu vou comunicar com outra pessoa. Então, por exemplo, no WhatsApp, a gente não tem uma foto ali? Tem, que pode ser nossa, como pode ser uma foto que a gente gosta muito e coloca. No WhatsApp também a gente não pode colocar uma mensagenzinha logo depois do nosso nome, embaixo. Tem gente que põe joaninha, tem gente que põe bichinhos, tem gente que põe uma mensagem que gosta. Então, toda vez que eu tenho um perfil, o que é? Isso é o meu perfil do WhatsApp, que é o meu nome e a minha foto. No Facebook, esse perfil pode ser um pouquinho, com um pouco mais de informações. Eu posso dizer qual é meu nome, qual é meu sobrenome, onde eu trabalhei, que lugares que eu visitei, que livros eu gosto de ler, que filmes eu gosto de assistir. Isso é o meu perfil. Aí, por exemplo, no Facebook, eu posso preencher todos os itens, como eu posso colocar só os itens que eu acho mais importantes. Aí, no Facebook, tu precisa ter um e-mail. Por quê? Porque o e-mail vai dizer assim, essa pessoa, a princípio, a gente sabe que tem coisas de fake, né, que são, né, mentiras, assim, né, ou personalidades que as pessoas se colocam, mas, assim, tu precisa ter um e-mail para fazer o teu Facebook. Então, por exemplo, o nome dela é Maria Joaquina da Silva. O e-mail dela vai ser Maria Joaquina da Silva, sem espaço, @gmail.com. E aí tu vai fazer o teu perfil lá, com o teu e-mail. Porque tu vai ter que ter uma senha, que a princípio só tu, né, vai saber mexer. E aí isso é o teu perfil, por exemplo, no Face. Então, tu precisa, para fazer Facebook, tu precisa ter o e-mail, para começar. Com a questão da pombinha ali, é o que a gente diz que é um Twitter. Né? Já ouviram falar no Twitter? Hoje não é tão assim, porque, por exemplo, assim, tem muitas coisas que a gente só fica sabendo pelo Twitter. O Twitter foi uma ferramenta que se usou muito na questão jornalística, de disseminar informações. Tem, por exemplo, vários órgãos públicos que têm Twitter, por exemplo, Detran, Freeway, coisas que são rápidas, porque no Twitter tu tem um número de caracteres para escrever. Lembra que na atividade que a gente fez, eu disse, você só tem 250 caracteres. No Twitter ainda é menor. 140. Né? 140 caracteres, ou seja, é super curtinho, é só para tu dar uma informação. E aí lá também tu tem um perfil, tem um @, por exemplo, Maria Joaquina, né? E aí as pessoas podem te seguir no Twitter. E aí também tem o Instagram. A diferença, por exemplo, do Facebook para o Instagram é que, assim, no Facebook tu pode postar figuras, fotos, textos, notícias, enfim. No Instagram, tu vai postar fotos, imagens com uma pequena descrição também embaixo. Certo? Então, a diferença de um para o outro, de uma forma bem objetiva, no Facebook tu vai poder compartilhar muito mais conteúdo do que no Instagram. No Instagram vai ser uma foto e uma pequena descrição. E as pessoas podem dar o coraçãozinho para ti, né? Que é o mesmo, quase o like, né, do Face. E aí tu curte, né, a foto da pessoa. Ela está nas Bahamas agora. Olha só que lugar lindo. Vou curtir essa foto. Comentário embaixo, né, da foto. Da próxima vez tu me leva junto, né? Ou tá me devendo e tá nas Bahamas, né? Que daí também acontece. E aí, o que a gente tem pensado bastante das questões do Instagram e do Facebook, que ainda tem outros que, por exemplo, a minha geração já não usa tanto, que é o Snapchat, que é como se fosse um fantasminha, não aparece aqui, mas é um fantasminha amarelo, com fundo amarelo, que é uma questão muito mais, assim, por ser o fantasminha, só fica na rede por um período de tempo. Então, vai ficar 3 horas disponível. Depois disso, some essa informação. Né? Muitos adolescentes usavam muito, agora eles já não estão usando até isso. Então, são redes sociais. E muitas pessoas preferem o Facebook, outras pessoas preferem o Instagram e outras preferem não ter rede social. Preferem fazer só, né, o WhatsApp ali, que já está
Já tem, como diz alguns idosos que eu acompanho, não, isso já está de bom tamanho. Porque tem tanto grupo, tanta informação, que às vezes de uma noite para outra tem 150 mensagens, 250 mensagens, e aí quem perguntou o quê, quem disse que ia levar tal coisa na viagem, já perdeu a informação. Né? Então, isso é uma das redes sociais, é essa. Né? Que a gente usa mais no Brasil é o Facebook. Claro que tem algumas redes sociais, que nem eu falei do filme para vocês, que são redes sociais para relacionamentos. Que aí é só para quem está procurando, né? Um companheiro, uma companheira. Que daí é o Tinder, que é também uma chaminha, assim, ou o Happiness. Que aqui em Porto Alegre até tem um que, uma das minhas alunas diz que é o Black, que é só para quem é idosos negros. Daí só tem idosos negros, que é só para relacionamento, mas só entra se é idoso e se é negro, senão ela diz é barrado. E eu até desconheci, fiquei sabendo ontem. Eu disse, como assim me mostra? Ela me mostrou. Eu, olha, Black. Diz que é um aplicativo escrito Black. Daí ela disse assim, só que a senhora não pode entrar. Eu disse, não vou entrar, não te preocupa. Né? Só queria saber o que era dela. Ela disse, não mas só pode entrar quem está procurando, professora. E aí a questão dessas questões, assim, qual é o teu objetivo nas redes sociais? Fale. Não. Vários pessoas disseram que eu quis sair. E aí fiquei saí. Achei que saí. Dois meus filhos não. É que tu tem que deletar a tua conta. E esse deletar a conta vai ser complicadíssimo, não? Não necessariamente. Já ouvi falar assim, só para meu filho disse que levou 3 meses. A questão temporal depende, assim, tem gente que consegue, né, porque a questão, assim, depende das tuas conexões, né, por exemplo, tuas fotos vão continuar aparecendo, por quê? Porque às vezes a tua foto está com a tua colega, e aí tu, mas eu queria apagar tudo, bom, isso é difícil, né? Não, sim, não, até tem, tanto que, por exemplo, quem faz uso de Facebook, por exemplo, tem um dispositivo no Facebook, lá nas configurações, na engrenagem, que é, por exemplo, eu já fiz, para quando eu morrer, né? Ou seja, quando eu morrer, eu quero que desativem o meu Facebook. E aí tem uma opção lá que eu digo assim, fulano vai mexer no meu Facebook. E aí eu habilitei, por exemplo, o meu marido, que quando, né, eu não sei se eu vou morrer, isso é uma coisa que a gente também ninguém fala, né, que é um tabu falar da morte, mas, por exemplo, eu falo de finitude, então, olha, quando eu vir a falecer, eu não quero mais que apareça minhas coisas no Facebook, e aí tem lá na engrenagem isso, assim, em caso de morte, você quer que quem desabilite seu Facebook? Aí tu coloca o nome da pessoa lá, e aí ela tem o caminho para deletar o teu Facebook também. É nessa engrenagem, né? Aí não lembro qual é a ordem ali, mas aí tu tem como, por exemplo, ou te colocar na soneca, ou seja, aí eu quero ficar, sei lá, um tempão sem mexer. Aí tu pode deixar lá, ou seja, ninguém mais te acha no Facebook, né? Ninguém mais te acha no Facebook, daí, por exemplo, eu não quero mais usar o Facebook esse ano. Aí tu deixa lá. Se ano que vem tu quiser voltar a reativar a tua conta, tu vai lá e reativa. Tudo que tu tinha vai estar lá. Não, porque na realidade é assim, eles não te acham para te marcar. Se tu está desabilitada. Entendeu? Se tu ficam lá paradas. Mas as pessoas aí não estão mexendo mais na tua... É como se fosse assim, tu deu pause. Ou seja, tu é meu contato. Tu não aparece mais para mim. Então, eu quero marcar aqui a Joana. Mas não consigo marcar onde é que está ela. Não está mais no Facebook. Entendeu? Então, essa é uma opção. Também está lá na engrenagemzinha que fica à direita. Configurações, isso. Isso. Aí tem várias opções ali embaixo, e aí uma delas é essa. Para alguns dispositivos aparece numa ordem diferente, enfim, ali. Mas tem possibilidades. Fale.
Aqui em Porto Alegre vai ter lá na UNAT, aqui, ó, na Universidade Aberta da PUC, aqui, ó. Vocês vão puc.br/UNAT, eles vão oferecer aqui, ó, essa página aqui embaixo. Só botar UNAT PUC na internet. Hoje, voltei, ó. Hoje eu não tenho a informação de uma escola física, mas várias escolas de informática, por exemplo, perto da tua casa, devem ter oficinas para idosos. Por exemplo, assim, tem o SENAC, tem as questões relacionadas a, por exemplo, aqui no Menino Deus, eu acho que perto ali do Mãe de Deus tinha uma escola de informática. E aí, nessas escolas de informática, eles oferecem cursos para idosos. E eles vão perguntar para ti o que tu quer fazer. Entendeu? Tem gente que quer fazer tudo, né? Mas, às vezes, para começar, eu quero saber ligar e desligar o computador. Ou não, isso eu já sei fazer, ligar e desligar. Eu quero aprender a usar, que nem tu faz, assim, o PowerPoint, uma apresentação. Tá, isso é momento. Então, vai depender do que é que tu queres fazer. Eu quero aprender tudo. Quero aprender a usar o Facebook, isso, telefone. E aí, isso também, por isso que eu disse, né, antes, da questão de netos de aluguel. Né? Então, tem várias pessoas que se colocam à disposição para ensinar. E, na verdade, às vezes, nessas instituições. Quem sabe até aqui... Isso, vão a domicílios, ou até aqui no sindicato, por exemplo, se conseguir, por exemplo, um grupo, imagino eu, vocês têm as reuniões de 15 em 15, quintas-feiras. Se for uma demanda, às vezes até dá para conversar, a pessoa vem aqui, faz, agora tem uma nova gestão, né? Quem sabe faz uma oficina, às vezes aqui mesmo, tem espaço, por exemplo, tudo, faz uma inscrição, tantas pessoas querem fazer uma reciclagem, ou querem fazer o uso do Facebook, ou do smartphone, quem sabe aqui, como todo mundo vem de tempos em tempos, pode ser uma coisa interessante também. Né? Não sei. Porque às vezes tu pode ir nesses lugares que tem cursos de informática, que seja mais... Eu sempre digo, para sempre buscar próximo à residência, porque daí fica mais tranquilo. Como aqui vocês têm a instituição, quem sabe aqui a instituição também seja um lugar para promover. Né? Uma oficina, e pode ser... Como em alguns lugares na universidade a gente faz, que é como se a gente fosse assim, uma formação permanente. Ou seja, a gente vai fazer um encontro, hoje vai ser sobre curtir o Facebook. Like, né? Dar a mãozinha. Outra vez vai ser, agora a gente vai fazer a conta no Instagram. Mas não gostei, quero desabilitar minha conta. Então a gente vai parar. Quem não quer mais conta, como é que faz? Clica aqui, desfaz isso, desfaz aquilo. Que nem a questão de privacidade, né? Que nem as colegas estavam falando. Eu não quero que me marquem em foto. Se eu for lá, eu vou lá curtir, tudo bem. Mas eu não quero que as pessoas fiquem me marcando. Também tem essa opção lá de, não quero marcar. Só que é tudo uma questão de uma construção, né? Como é que eu uso o celular? Como é que eu limpo o celular? Muitos idosos perguntam, né? Como é que eu limpo? Tem muita coisa aqui. Eu vou lá e limpo todo o meu WhatsApp. Mas olha só, tá tudo no download. Daí tu pensa, mas nem sabia que tinha isso. Né? E aí, assim, tem que ir em outra pasta para daí fazer a limpeza de todo o celular. Porque não adianta apagar do WhatsApp, porque fica salvo em outra pasta. E que a gente desconhece, às vezes, porque o caminho que o aplicativo faz é né? Então, ele diz, eu preciso salvar isso daqui, ele salva automático. Então, a questão, quem sabe, é fazer, pode ser uma oficina, assim, um encontro. Assim, hoje eu não tenho aqui na tua região, aqui próximo, nenhum lugar certo para te indicar. Assim, com nome, sobrenome, endereço. Esses netos de aluguel tem alguma... Tem várias na internet, até no Facebook tem netos de aluguel. Tem um que é neto de uma idosa que eu conheço, e aí, por exemplo, ele faz até fretamento, troca pneu, leva para lá e para cá, faz tudo, né? E aí ele fez um curso de cuidadores também, então ele tem bastante paciência, né? Tem toda uma disposição, né? Bem interessante, uma formação.
Fale. É uma questão mais de informação, mais informação do que prevenção. Vamos escutar, colega. A questão, quando falasse que se a gente morre, fica as pessoas para tirarem ou não. Sim. Só uma questão de informação. Agora é permitido colocar no testamento todas as senhas do usuário, não só senhas de banco, senha de Facebook, senha de Senhas. internet, coloca no testamento para quem fica, principalmente idosos sozinhos, né? Sim. Como prevenção para quando ocorrer o fato, as pessoas acessarem. Então isso já existe já Sim. há mais tempo. E a outra pergunta que eu quero fazer é sobre a terapia online. Sim, regulamentada esse ano pelo Conselho Federal de Psicologia. E como que é essa vivência, essa existência da terapia online? Ela já foi muito, desde quando foi regulamentada a adaptação, que já fazem alguns anos, né, se vem fazendo em forma experimental. Esse ano foi regulamentada. Para algumas pessoas é efetiva, para outras não. Ou seja, é uma possibilidade de terapia. Então, por exemplo, dos pacientes que eu atendo hoje, nenhum deles tem indicação para terapia online. Por quê? Porque eles dizem assim, eu não consigo ter um contato efetivo com o computador. Às vezes, a terapia online facilita muito para, por exemplo, eu tenho hoje, né, antes de começar a palestra aqui, eu dei uma aula lá no Acre, por exemplo. E aí, lá tem algumas pessoas que querem atendimento. Bom, e para isso, por uma questão de deslocamento que eu não estou os vendo, pode ser que eu consiga fazer um atendimento online. Mas é muito mais uma questão, às vezes, pontual. Para algumas pessoas é uma facilidade. Só que vai depender, claro, de qual é, se tem um transtorno ou não, se é indicado ou não esse tipo de atendimento. Como para algumas pessoas, o atendimento na psicoterapia é uma indicação, por exemplo, que seja semanal. Para algumas pessoas, não, olha, eu preciso te ver 2 vezes por semana, 1 vez por semana vai ser muito pouco. Então, vai depender da indicação. E já tem estudos falando da eficácia, né, do atendimento online. Eu tenho várias colegas que trabalham com atendimento online. Eu, por exemplo, não trabalho, né? Faço questões pontuais online. Mas elas conseguem lidar muito bem, muitas vezes com atendimentos que eram físicos, mas que a pessoa, por exemplo, foi fazer um intercâmbio ou foi morar fora por um período, fazer pós-doc, enfim, e lá onde ela está não tem, né, um psicólogo disponível, a questão até financeira não consegue manter, e aí continua fazendo atendimento online. Eu conheço uma colega que atua com pacientes assim. Sim. Ela vai dar essa palestra sobre terapia online na Saraiva, no dia 19 de novembro, às 19 horas. Sim. E ela atua com várias pessoas, dentre elas uma doutoranda que está na Europa. Sim. E ela se mantém quase 4 anos fazendo essa Terapia online. uma vez por semana. Isso. Porque vai depender dessas contingências, né? Então, por exemplo, às vezes tem indicação, como, por exemplo, tem coisas que lá na terapia, né, lá no lugar que ela está agora, ela também tem que procurar uma rede. Bom, se tu não conseguir falar comigo de forma, que a gente diz, sincrônica, que é ao mesmo tempo, né, tem que pensar numa coisa que fosse assincrônica, ou seja, eu te mando a mensagem, depois tu me responde. O que eu acho, às vezes, um pouquinho complicado são questões do uso do WhatsApp. Né? Porque se com a gente, às vezes, em grupo, já tem uma questão, às vezes, de uma permissão, de uma invasão, às vezes, qualquer hora tu manda mensagem, qualquer hora, ou fica esperando a resposta, isso sim, às vezes, é um pouco delicado. Né? Então, para alguns, às vezes, é uma combinação que se faz no processo terapêutico. Bom, o uso do WhatsApp vai ser com algumas regras, né? Por uma questão também que, para alguns, configura como um atendimento à distância também. E só uma outra observação. Sim. Muitos idosos estão viciados já. Eu tenho 2 colegas que ficam jogando pacientes até. Ou Candy Crush. E esse problema tem 2 meios, 2 caminhos. Um é bom e o outro Sim.
A visita, olho a olho. Sim. A visita de sair juntas, Uhum. fazendo happy hour, justamente por causa das redes sociais. Sim. As pessoas estão se privando de muitas atividades sociais que, ora, eram muito benéficas, a meu ver, fazia parte da vida, mas o afeto, Sim. olho a olho, A presença. física. Uhum. E eu estou sentindo isso em muitas pessoas do meu grupo e da minha família. Sim. Porque é uma desgraceira, principalmente nos nossos. Ah, sim, nem a imagem que eu mostrei para vocês, assim, né? Tem que chamar a atenção, tu vê uma vez, duas por ano e eles não te ligam mais. Só aqui. Então isso é um problema. Isso, e como para tudo, né? Tudo tem que ter limite, né? Só que como a questão, até pensando assim, tem uma questão, uma pesquisa que está sendo feita agora sobre adição à internet e sentimentos de solidão. Para algumas pessoas melhora a questão do uso da internet, como eu mostrei para vocês, para um público idoso, na maioria, porque eu volto a ter contato com algumas pessoas. Mas para alguns é uma válvula de escape, né? E aí quando tu pergunta para ela, ela se sente mais sozinha, porque ela não tem mais o contato físico, mais o ao vivo. Só que tudo vai depender de como é que tem também essas outras, que a gente diz, essas outras contingências desse idoso. Às vezes ela também está num processo, algumas pessoas estão num processo mais depressivo, né, que às vezes não querem aparecer para o outro, não querem assumir algumas questões, e aí vão também, né, aqui na paciência online, no Candy Crush, é uma coisa que me dá uma recompensa, né? Só que daí é isso que também tem que se pensar. Por que a pessoa está buscando tanto recompensa ali? Porque às vezes no olho a olho alguma coisa também falhou ou está falhando, a pessoa, né? Quando se pensa nisso, se pesquisa nisso, vai muito mais além, né? O que é que para ti, por exemplo, as pessoas que nem da questão do Candy Crush é tu ir ganhando, né? Quem já jogou sabe, mas tu só tem 5 vidas. Mas se tu passar de fase, tu ganha 1 hora de vida infinita. Mas tu tem que trocar, tu tem que comprar. Ou seja, é uma questão de recompensa. E aí isso daí entra no outro patamar que vai além da internet, que tem uma questão de adição. Que aí é bem complexa mesmo. Muitas vezes é a questão de psicólogo, psiquiatra, e até questões relacionadas a mudanças de hábitos, assim, né? Num acompanhamento mais multiprofissional. Com terapeuta ocupacional, por exemplo, tu vai usar o celular, mas também tu vai fazer outras atividades junto com essa. Tanto tempo de celular, que nem a gente faz às vezes com as pessoas, tu vai ficar 20 minutos. Quem é que não começou a usar, às vezes, a rede social e quando vê, só vou ficar 10 minutinhos? E ficou, né? Porque é como assim, é sem fim, né? E às vezes é tu ter um controle teu, de, eu vou ficar 10 minutos para responder algumas coisas para depois ir encontrar minha amiga, né? E às vezes eu combinei com a minha amiga no Facebook que eu ia encontrá-la logo depois. Né? Então, é uma questão, às vezes, eu sempre digo que é multi. É mais de uma questão. E quando a gente pensa em questões relacionadas à demência, isso tem aparecido bastante, assim, de permanecer numa mesma tarefa muito tempo. Muito tempo, e não conseguir trocar de tarefa. É uma das coisas que a gente diz que é um sinal de alerta também. Porque daí, na realidade, não consegue compartilhar outras coisas, né? Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma pergunta? Sugestão, crítica ou reclamação? Não. Esse CAPES em Porto Alegre tem? Idoso, não. Em Porto Alegre não tem CAPES idoso. Pena. CAPES idoso. Porque o Centro de Atenção Psicossocial, ele tem, por exemplo, o CAPES AD, que é para dependência química, álcool e drogas. Tem o infantil e para ter, pelo SUS, o de idoso, mas não é todo o município que tem. Então, por isso que eu digo, na legislação diz que comporta, pelo NASF, pelo Núcleo de Atendimento à Saúde da Família, enfim, mas não é todo o território que tem. Então, alguns vai depender do poder público de oferecer ou não. Mas aqui em Porto Alegre tem a Secretaria do Idoso, né? Então, que dá para entrar em contato também, para ver se tem, né, algum que seja mais próximo também do território. Que, enfim,
Tu diz do... Ah, não, sim. Não, sim, mas eu digo da questão de fazer, na verdade, não só a internação, mas de fazer questões relacionadas à comunidade. Né? De, por exemplo... Sim, sim. E tem uma questão que tem uma colega minha fazendo esse link que tu falaste de jogadores. Alguns pacientes com a doença de Parkinson têm se mostrado mais adictos em relação a jogos. Quando aqui a gente tinha as questões relacionadas a bingos, coisas assim, uma vez se teve uma blitz, assim, foram verificar, as pessoas que estavam lá, muitos eram idosos, adictos ao jogo, e muitos eram portadores da doença de Parkinson, por uma questão dessa recompensa, né, né, isso, né, porque é uma adição, né, pessoal, né, então, assim, uma recompensa muito rápida, então, é umas coisas que a gente tem que pensar, o que é que dá prazer que a gente permanece, que nem quem é viciado em açúcar. A gente gosta muito de brincar nisso, porque tem gente que é viciado, que não consegue passar um dia sem consumir açúcar. E muitas nutrólogas e nutricionistas dizem, isso é uma adição, porque teu corpo fica pensando assim, eu não tomei, que nem cafeína, né? Não tomei café ainda hoje, então eu preciso, me dá dor de cabeça, me dá palpitação, e às vezes é a necessidade, né? Então, obrigada por partilharem comigo esse momento, né, pessoal? Assim, agradeço muito o convite, fique em contato. Qualquer coisa a gente vai conversando no decorrer do período, certo? Obrigada.